Oi, tudo bem? Meu nome é Camille Boiter, eu tenho 24 anos, sou graduanda de Psicologia, sou acompanhante terapêutica, resido atualmente em São Paulo e eu considero o meu processo de adoção um processo que começou muito bem, de uma forma muito tranquila e se tornou algo que foi ficando mais difícil de processar com o tempo. Eu vim de uma adoção regularizada, cresci num orfanato de freiras, era um convento, e a minha história começa lá na Bahia, com a minha família. Meus pais, eles tiveram um relacionamento, eles chegaram a ter uma outra filha, que depois eu descobri que eu tinha uma irmã, e eles tiveram esse relacionamento, vieram para São Paulo, e acabou que não deu certo. Eles tiveram uma relação de conflito, onde tinha muita briga, meu pai era alcoólatra, a minha mãe depois recebeu um diagnóstico de transtorno de personalidade, borderline, o que fez com que ela acabasse parando na rua, E com isso ela acabou não tendo condições de se manter comigo. Foi um processo onde eles tiveram esse conflito. Meu pai na época não chegou a assumir a paternidade, minha mãe foi atrás dele, mas eles não conseguiram se resolver, ele achava que eu não era filha dele, filha biológica, e minha mãe tentou recorrer à família, mas devido às dificuldades emocionais dela, ela acabou não aceitando, A minha família tentou dar um suporte para ela, e aí ela veio para São Paulo, e acabou vindo morar na Sé. Ela ficou na República, foi morar na Sé, e ela pedia esmola, pedia comida na rua para ficar comigo. E isso durou cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, até um momento em que houve uma denúncia, e nessa denúncia foi de maus tratos, de não ter cuidado. Ela chegou a morar em abrigo, teve os albergues, chegou a ficar em invasão comigo também na época. Só que ela também acabou tendo conflitos lá dentro, porque o pessoal falava sobre os cuidados comigo, minha mãe tinha muita dificuldade de me amamentar, de ter os cuidados básicos que uma criança precisa. Até que chegou nessa parte da denúncia e eu fui levada provisoriamente para o orfanato. Na época teve uma assistência social que pôs que ela deveria vir me buscar, mas ela teria que tentar se estabilizar, Porque a gente vê que na época não teve um suporte, Não foi do tipo, você tá com essa questão, então vamos ter uma assistência social em cima disso, E acontece que ela conseguiu um emprego, só que aí ela foi lá atrás, foi me buscar no orfanato, ela conseguiu, mas não sei o tempo mais ou menos, mas depois ela acabou ficando na rua de novo, Ela não conseguiu se manter nesse emprego, e o que resultou em voltar na rua novamente. A gente ficou um período, acho que eu acabei sabendo um pouco dessa minha história depois, que foi por volta de uns 6 meses, por aí, um meio de um ano, assim, onde houve outra denúncia, e dessa vez minha mãe não conseguiu, ela perdeu o poder familiar, porque ela não conseguiu se restituir de novo, ela não conseguiu ter uma renda, Ela foi levada para ir para juiz também, só que foi aplicado alguns pedidos, por exemplo, ser cuidado por alguém da minha família, o que ela não aceitou. Minha mãe não aceitou, não quis ajuda de ninguém, porque ela achava que ela tinha que ficar comigo, Ela ficou muito fixa nisso, de ter que ficar comigo. Até um ponto em que ela foi proibida de ir para o orfanato, porque ela ia no orfanato e brigava com todo mundo. Ela acabava não conseguindo ter esse contato comigo, até o momento em que realmente, de fato, teve essa perca do poder familiar, e eu fui para adoção. Fiquei no orfanato por 2 anos e meio, passei por outras famílias também, cheguei a ter contato com outras famílias, mas não foram adoções que deram certo. E até que chega na minha família atual, minha família adotiva, cujo qual eu tenho muito carinho pela minha mãe, Eu sou muito apegada com a minha mãe, eu era uma criança muito apegada, Eu
Quando criança, assim, eu já sabia da minha adoção, não era algo que foi escondido, não foi, sempre foi algo que eu já sabia, mas eu acredito que eu não tinha consciência do que significava adoção, né? Eu não sabia, isso é uma pessoa adotada. Eu inclusive, eu lembro de ter momentos assim, eu já tinha um pouco de lembrança porque eu já estava numa idade maior, assim, né? Eu tenho algumas lembranças também do orfanato, e eu lembro de perguntar para as pessoas, né? Em que orfanato você cresceu, né? Qual lugar que você veio, né? Porque eu tratava aquilo com muita naturalidade, né? E até que chegou um momento, eu estava na primeira série, e a professora pediu para a gente fazer um desenho da família e pediu uma foto da mãe grávida, né? E nesse momento assim, eu não lembro assim com todos os detalhes, mas de ser algo que de alguma forma me chocou muito, né? Eu lembro de ser uma coisa assim, de pedir para minha mãe e não ter, e fazia sentido que eu falei, ok, eu sou adotado, mas eu falei, então o que isso significa, né? E foi onde eu comecei a apresentar um pouco mais de rebeldia, né? Eu já era uma criança muito agitada, mas eu comecei a me apresentar muito rebelde, a questionar bastante, assim, minha mãe falava com tranquilidade, né, sobre, justamente porque quando eu era mais nova, eu já tinha alguns comportamentos que eram de ficar atento, né, eu tinha muito pesadelo, eu ficava muito fixa na minha mãe, ficava, sabe, muito apegada, ficava ali, tinha dificuldade de deixar as pessoas irem, né? Isso provavelmente veio muito pelo momento que eu fiquei também com minha outra mãe, e essa mudança, essa questão de deixar outra pessoa, né? E eu comecei a apresentar problema na escola, né, de bater no coleguinha, de brigar, de não parar quieta. E comecei a questionar mais ainda minha mãe dizendo, me explicou. E na época isso me revoltou muito. Eu fiquei assim, muito revoltada. Assim, quando eu olho para criança assim, que eu senti muita raiva. Assim, muita raiva. Era uma coisa assim que transbordava, né? Eu não conseguia entender. E assim, na época eu ficava, por que Deus fez isso comigo? Né? Porque eu já estava criando essa consciência. Eu tenho inclusive também um outro irmão, que ele é filho adotivo também, meus pais adotaram esse irmão, e eu também ficava, mas meu irmão não sofre assim, né? Falei, porque o meu irmão tem outra história, eu também ficava me questionando, ele também tem outra história, o que aconteceu? Isso foi brotando assim como um vulcão, né? Eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? E eu comecei a me comparar com meus amigos, comecei, tipo, eu não cheguei a ter a comparação do tipo assim, meus pais não são parecidos comigo, né? Meus pais são brancos, mas eu falei assim, sou mestiça, mas isso não pegava pra mim, não era algo que me afetava. Mas me afetava vendo os meus amigos com os pais, que daí eu percebi essa semelhança. Eu ficava sentida quando as pessoas me perguntavam para os meus pais, tipo, de quem era a filha, se eu era filha deles mesmo, se eu era filha de outro casamento, já chegaram a perguntar, assim, perguntas bem inconvenientes, sabe? E até que chegou um ponto em que meus pais me levaram para terapia. Minha mãe é médica, né? Meu pai ele é estrangeiro, ele é suíço e é engenheiro. Então eu acabei sendo adotada por uma família que tinha um poder aquisitivo e boas condições para conseguir me cuidar e cuidar da minha saúde mental. Eu fiz terapia, né, para abordar sobre isso, para abordar os problemas da escola, e foi uma época muito complexa. Foi uma época em que eu não queria tocar no assunto com um profissional, né? Porque o profissional te pergunta coisas que você não quer, pergunta sobre como me sentia, se eu me sentia abandonada, como eu me sentia falando sobre isso. E era algo que eu falava chorando, né? Não era algo que eu conseguia dizer com tranquilidade. Eu dizia para as pessoas, né? Tipo, eu sou filha adotiva, mas eu acho que eu dizia no intuito de ter uma atenção, né? Tipo assim, me acolham, né? Num pedido de acolhimento. E fiz essa terapia, fiz arte terapia, né? Com aquarela para eu conseguir me expressar.
E foi algo que eu considero que foi positivo para mim. Eu consegui, por exemplo, hoje consegui falar com mais tranquilidade, com naturalidade, mas que na época era de revolta, assim, de revolta. Essa revolta não veio direcionada para minha mãe, muito pelo contrário, ela veio direcionada com o maior afeto, né, com o maior apego a ela. Ela foi minha primeira referência, assim, de carinho. Eu lembro, inclusive, dos meus brinquedos. O primeiro brinquedo que eu ganhei foi um urso, né? Eu tenho algumas lembranças. Lembro de eu estar no colo dela, né? Assim, a minha mãe era muito carinhosa, muito afetuosa. E eu morava no interior de São Paulo, em Piracicaba, e muitas vezes ela vinha para São Paulo, né? E eu ficava ansiosíssima, né? E em alguns momentos eu também me perguntava, depois que ela me comentou, se ela tinha conhecido minha mãe biológica, porque eu sabia que minha mãe biológica estava aqui em São Paulo, apesar de todo mundo ser da Bahia, eu acreditava que ela estava aqui, né? Então toda vez que ela ia eu tinha uma expectativa, será que ela conheceu, será que ela conversou, ela lembra de mim, né? Era uma coisa que nos registros, minha mãe tinha acesso aos registros dela, algumas informações, mas algumas estavam no fórum, né? Não pode ser algo divulgado. E ela me comentava da foto, e eu queria saber a foto, eu queria que minha mãe fosse até vir para São Paulo só para tirar uma foto dela. Eu tinha essa necessidade de saber com quem eu me parecia. Eu olhava no espelho e eu queria saber. Eu falei assim, esse rosto aqui, eu olhava, esse rosto aqui é de quem, né? Essas pessoas lembram de mim. Eu ainda me faço presente na memória delas de alguma forma, né? Porque ainda não tinha sido explicado para mim se de fato, né, apesar de hoje eu ter essa consciência, se de fato eu fui deixada ou se não teve como, né? Minha mãe me deu algumas explicações sobre a questão dela, que não deu, que minha tia também não conseguiu porque ela já tinha outros filhos, mas para uma criança isso é muito, tipo, tá, e aí, mas isso não muda o sentimento de não me quiseram, né? Uma criança talvez não consiga entender dessa forma, do tipo, houve toda uma questão. Porque eu ficava, não houve toda uma questão. Não, você me deixou, você tinha que ter lutado, você tinha que ter vindo atrás de mim, entendeu? Eu tinha que ter armado um caos para vir atrás de mim, né? E foi algo que ficou por muito tempo guardado em mim, essa curiosidade, essa necessidade. Nunca saiu. Eu nunca fiquei tipo, larguei mão. Tem momentos que eu parei de falar. Falei, não vou ficar comentando. Todo mundo que me conhece sabe sobre minha história, principalmente meus amigos mais próximos. Eu sempre quis comentar sobre, né? Porque eu sou uma pessoa que eu me considero muito sensível, então eu me afeto muito fácil, principalmente quando vejo pessoas na rua, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, porque as pessoas entendam que isso de alguma forma me afeta, né? Me afeta, que eu sou uma pessoa que sou muito apegada, assim, meus amigos, então, assim, essa dificuldade de me afastar, né? E que eles entendessem que existia uma questão, né, para mim, que fazia com que eu me tornasse essa pessoa um pouco mais próxima. Isso foi indo, minha adolescência, aquela fase mais rebelde. Eu fui uma adolescente bem rebelde, né, fugia de casa. Infelizmente, eu tive muito conflito com o meu pai, né, meu pai adotivo. A gente não se dava bem, em especial porque a minha adoção era muito jogada na minha cara como algo não positivo, como algo quase como se eu tivesse que ter vergonha ou raiva disso, né? Minha mãe não trazia essas questões, mas eu também sentia que era um pouco difícil falar sobre isso comigo. Mas meu pai acabava não sendo muito gentil com as palavras, dizia sobre que eu era moradora de rua, que enfim, que eu ia ser igual a minha mãe, sabe? Coisas que na época me incentivaram, mas ainda, tipo, além de procurar, querer sair. Falei, gente, eu quero sair desse ambiente e me entender um pouco. Aí começa a jornada da adolescência, os relacionamentos. As pessoas que eu namorei também sabiam sobre, e foi a época onde eu comecei, né, aí na internet, comecei a ter acesso ao celular,
e comecei a pesquisar, porque eu sabia o nome dela, minha mãe biológica chama Zenóbia, e eu comecei a procurar na internet. Falei, não é um nome tão comum, então vou ver se eu acho alguma informação. Não achei, né? Na época eu fiquei, gente, não é possível que eu não tenha nada desse nome, né? E a minha mãe adotiva, a Cecília, ela decidiu me dar o protocolo, né? Para eu poder ir futuramente no fórum. Ela me deu, né? Mas ela sempre dizia, quando você tiver 18 anos, quando você tiver 18. Mas eu tinha o quê? 15, 16? Primeira vez que eu fui atrás. E aí eu fui, chamei meu namorado, vamos para São Paulo, pegamos um ônibus, fomos para a Sé e fomos procurando, assim, você conhece tal pessoa? Não tinha uma foto, eu não tinha nada sobre ela e só falava, ó, acho que ela tem tal idade, porque ela me teve com 32, mais ou menos, e 30, 32, e eu falei, não, vou sair perguntando para todo mundo, porque alguém deve conhecer, alguém tem noção sobre ela. Bom, assim, se tratando das pessoas, uma pessoa outra dizer que conhecia, outra que não, mas ficou inconclusivo, né? Não foi algo que eu consegui ter informação. Na época eu fiquei frustrada, porque até esse namorado da época também falou, mas por que você quer ir ver, sabe? Tipo, você já tem a sua história resolvida, você tem sua família e tal. Eu falei assim, eu sei, eu tenho minha família, mas eu não estou negando a minha família, não nego, mas existe uma parte dentro de mim que quer entender. Mas desde essa frustração eu acabei deixando quieto, não falei mais sobre, não fui mais atrás. Mas com aquilo ali dentro, né? Assim, ok, né? Tá aqui, vou apenas sentir e vou vivendo a minha vida. Isso com 2016, né? Tava com 16 anos. E até que segui. Então, já 17, 18 anos. E passei numa faculdade de artes visuais aqui em São Paulo. Vim para São Paulo e mudei, vim morar sozinha. E segui, assim, foi um bom tempo em que eu fiquei sem tocar nesse assunto. Segui e aí comecei um novo relacionamento. Nesse novo relacionamento também sabendo sobre. Até que ele me incentivou bastante, que é meu namorado atual, a ir atrás da minha história, atrás da minha mãe, pelo menos saber alguma informação dela. E a gente foi no 2019, Dia da Mulher, 2019, a gente foi pro fórum, né, porque eu mandei o e-mail antes, teve todo um processo, eu entrei em contato, eles pediram um fórum de Santo Amaro e pedi para abrir uma requisição para eu poder, uma solicitação para eu poder ter acesso aos dados dela, né? Fui lá, escrevi um texto, né? Eu sou essa pessoa, gostaria de saber mais sobre a minha história. E aí eles me deram um retorno, e esse retorno foi um mês depois, mais ou menos. E eu fui muito empolgada. Nossa, gente, eu fui assim, numa euforia, né? Que eu falei assim, não, eu vou ter acesso a uma foto, pelo menos, né? Eu fui super feliz. E comecei, né? Não podia, infelizmente não pode, né? Não sei se não podia, não sei se agora pode, levar as folhas para casa. Então fui com meu celular, tirei todas as fotos, vi a foto da minha mãe, né? Foto de RG, vi da minha tia e nem me atentei. Na hora eu estava tão empolgada que eu não parei muito para ler. Eu falei, não, tá, eu tenho tantos minutos para tirar foto aqui, eu vou tirar e depois eu vou ler. E eu fiquei muito... Eu, assim, não consigo descrever como que foi esse momento de pelo menos ver a foto dela, né? Eu fiquei também muito surpresa, porque eu sempre achei que eu era filha única. Eu até me questionava, eu falei, acho que eu sou a filha mais velha, né? Talvez eu tenha irmãos, talvez não. E eu descobri que eu já tinha uma irmã 2 anos mais velha que eu, que é a Bruna, mas que a gente veio se conhecer futuramente. E ficou uma explosão, ficou uma alegria assim, acho que indescritível. É uma alegria indescritível de pelo menos ter essa informação. Fui para casa, comecei a ler, eu escaneei tudo, escaneei, imprimi e comecei a ler, né? Mostrei pro meu namorado também.
E chorei, fiquei ali indignada também, porque ali tinha informações assim sobre como foi ela na rua, as pessoas que passaram, o que falaram sobre ela, né? E eu fiquei muito sentida, né? Porque o que eu li ali realmente uma negligência de cuidados, mas que de alguma forma eu entendia, de alguma forma eu compreendia. Porque quando eu consegui ter acesso a essas informações, eu já tinha trabalhado isso muito na terapia e eu já estava um pouco melhor resolvida com isso, né? Já estava um pouco mais tranquila, então eu já não estava mais com um sentimento de raiva dela. Eu estava além daquilo, do tipo assim, me explica alguma coisa, o que eu consigo saber sobre ela. Fui lendo, fui chorando muito, eu fiquei assim... eu tava borbulhando, assim, liguei pra minha mãe uma semana depois, né? Falei assim, ai mãe, eu descobri informações sobre ela, né? E minha mãe falou, nossa, ficou feliz. Eu falei, que bom que você tá indo atrás da sua história, que isso foi uma coisa que ela sempre disse, né? Que era um direito meu, de eu ir atrás da minha história e tal. Então, isso me trouxe um pouco de segurança pra eu ir atrás, né? Eu falei assim, eu não sei o quanto ela se sente confortável com isso, mas eu vou compartilhar que eu fui atrás. E tive acesso, né, ao RG e comecei a procurar o RG. Eu comecei a procurar o RG, o CPF, tipo, como achar uma pessoa pelo CPF. Eu fui bem assim, no Facebook, apesar de ser pouco provável que ela tivesse, eu procurei essa tia que estava na foto, e não achei nada. Achei, assim, depois alguns telefones, entrei em contato pelo WhatsApp, nada. Eu já estava um pouquinho desmotivada, né? Falei, pô, ligo para um número, ninguém fala que não é, ligo para o outro, também fala que não é. Então eu fui aceitando, né? Chegou uma fase que eu falei, vou aceitar que o máximo que eu vou ter de informações é isso, saber isso e tá tudo bem. Só que não estava tudo bem, não estava tudo bem. Eu falei assim, internamente, eu quero saber se ela está viva, eu quero saber. Isso foi de março, até que em julho de 2019, me deu assim, eu estava de férias da faculdade, voltei para Piracicaba, e me deu um start, assim, no meio da madrugada, eu vou procurar. E voltei toda aquela saga de vou procurar e comecei a procurar detetive, né? Comecei a procurar pessoas que encontrassem pelos dados que eu tinha. Até que eu fui num site de serviços, né? E eu achei uma pessoa, né? E eu falei, olha, eu tenho essas informações, o que você consegue achar por meio delas? Aí ele me passou, tive que pagar, né, obviamente. Na época, assim, eu não estava trabalhando fixo, foi um dinheiro que me pegou, assim, mas eu gastei muito, não, vai sair alguma coisa boa disso. Foi um momento que deu essa motivação de novo, né. E aí ele me passou os dados, falou, olha, tem isso aqui, tem nome, tinha os nomes, tinha mais telefones do que eu já tinha tentado, tinha parentes que eu falei, não sei se são, mas era o que ele me passou. E eu fui tentando, mandei mensagem de um para um, liguei, mandei e-mail porque tinha e-mail, nada. E fui descartando, assim, fui riscando, assim, com muita tristeza, né, tipo, não vai. Até que eu fui, né, encerrando, né, tipo, depois que eu já tinha riscado alguns, e liguei para o último número que tinha. E esse último número eu também liguei e não atendeu. Só que eu falei, gente, não é possível. Porque eu tava assim, não é possível, eu gastei esse valor, não é possível que eu saia sem nada. E eu decidi mandar mensagem pelo WhatsApp e, felizmente, uma pessoa me respondeu. E para todos eu mandava a mesma mensagem. Oi, eu sou a Camille, eu sou filha da Zenóbia,
você conhece alguma Elvira? Porque Elvira era minha tia e era a que tinha mais informações, né? Foi pelo CPF dela, inclusive, que eu fui atrás também nessa época. Aí ele falou, sim, eu sou o marido dela. E gente, isso assim, gente, 11 horas da noite. Assim, 11 horas da noite eu mandando mensagem para um monte de pessoas, né? Algumas me responderam já falando, não, não sou. Mas ele me respondeu que era, te mandou um áudio, falou assim, como assim, né? Tipo, ele também ficou surpreso. Aí eu falei assim, a gente pode fazer uma videochamada, né, pelo WhatsApp e eu explico, né? Em minutos, assim, ele falou, não, peraí, eu vou ajeitar as coisas aqui e vamos conversar. Aí ele chamou minha tia, né? E a gente começou a trocar ideia, minha tia tava chorando, eu tava tão emocionada que eu acho que não tava nem saindo lágrimas, era uma coisa tão intensa que não saía nada, né? E eu fiquei conversando lá com eles 30 minutos, aí eles me passaram sobre a minha irmã, né? Eu falei assim, nossa, você é muito parecida com a Bruna, né? E eu fiquei, sou, né? Tipo, aí eu já fiquei toda feliz. Ai, eu tenho uma irmã que é parecida comigo, né? E a gente trocou ideia, apareceu um primo também que veio e me cumprimentou. E aí a gente, depois de um tempo, a gente encerrou a ligação e minha tia veio toda empolgada também, mandou um áudio, conversou comigo, foi mandando foto das primas, essa aqui é sua prima aqui, essa aqui é da onde, filha de não sei quem. E a gente foi desenvolvendo a conversa, né? Aí eu falei pra ela, assim, quando eu voltar pra São Paulo, porque eu tava em julho, né? Em agosto, eu vou ver vocês, eu vou ir conhecer vocês. E eu descobri que ela morava muito perto do meu namorado. E eu fiquei, gente, assim, a pessoa estava o tempo inteiro perto de mim, só que eu não tinha ideia, né? E aí eu fui até o metrô do Capão, desci no Capão, e eles vieram me buscar. Foi abraço, a gente ficou se abraçando, meu tio veio, a gente ficou se abraçando, me explicando como eles eram, falando sobre a família, até que, né, cheguei em casa e eu fui muito bem recebida, assim. Me perguntaram, eu levei fotos também, porque eu queria que eles pudessem ver fotos de minha mais nova, né, e me acolheram muito bem, né. Teve um momento em que me pediram desculpa, né, e eu fiquei muito sensibilizada, porque eu já estava nessa fase em que eu não estava sentindo raiva mesmo, né? Porque eu sabia que tinha uma tia que provavelmente era ela, que era essa tia, que não pôde ficar comigo. E o alívio, né? Ver eles, conversar com eles, explicar como foi a minha infância, explicar como eu estava vivendo até esse momento, foi um alívio. Verdadeiramente um alívio. Nossa, eu acho que eu saí contando para todo mundo. Para todo mundo, assim, olha, eu assim, não conheci minha mãe, mas eu já tô perto, eu me senti cada vez mais perto dela. E aproveitei e perguntei sobre ela para minha família. Falaram sobre a relação do meu pai com a minha mãe. Falaram como ela era, que era uma pessoa que tinha dificuldades emocionais, que tinha algumas questões. Eles fizeram bastante questão de dizer para mim que por eles não teria sido assim, né? Que eles gostariam muito de ter ficado comigo. Minha tia chegou até a falar que iria ficar comigo, a tentar assumir a guarda, mas minha mãe queria ficar comigo na rua, né? E minha tia falou, não vou pegar sua filha para ela morar na rua. Então acabou tendo esse destino, assim. E aí, nisso, eu tive mais uma informação que, além da Bruna, a gente tinha mais um irmão. Eu falei, gente, está brotando irmãos, estão aparecendo pessoas na minha vida que eu não fazia ideia. Só que esse irmão já era de outro relacionamento, né? Eu e essa irmã, nós somos do mesmo pai. Esse irmão já é de um outro relacionamento da minha mãe. Aí ficou mais uma coisa, eu falei, pronto, agora eu vou ter que descobrir mais uma pessoa, vou ter que saber como que ele tá, né? Porque provavelmente ele ainda estava morando em situação de rua. Mas até aí, levei para minha terapia, fiquei feliz, eu já estava comemorando, né? Já estava num momento muito feliz. Isso em agosto, deu
um mês, mais ou menos, já em setembro, minha irmã me liga, assim, várias vezes, já era de noite, eram umas 9 horas, e eu fui ver só depois, porque eu passei o dia, me ligou várias vezes, aí eu retornei, falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, você não vai acreditar quem eu encontrei. Eu falei assim, meu Deus, como assim, né? Quem que você encontrou? Ela falou assim, o Christian, que é meu irmão, né? Porque ele tava com 17, eu tava com... ia fazer 20. E eu falei assim, meu Deus, vamos entrar em contato com ele, vamos conversar. Só que ele já mandou mensagem pra mim, né? Ele mandou pra minha irmã e mandou pra Bruna também, dizendo que ele estava feliz de saber que ele tinha irmãs, que ele queria conhecer a gente. E aí eu liguei pra ele, né? Conversei com a Bruna e liguei pra ele. E aí eu ouvi no áudio, assim, tipo, ele falando que ele estava no metrô, né? E eu morava na Vila Mariana. E eu perguntei, você tá no metrô? Ele falou assim, eu tô aqui no Ana Rosa. E assim, quem é aqui de São Paulo sabe que é muito perto, que é muito próximo, né? Aí eu falei assim, você pode me encontrar? Ele falou assim, não, vamos se encontrar, né? Vamos lá. E ele falou assim, vamos se encontrar, porque eu acabei de ver a mãe. Ele falou, eu acabei de ver a nossa mãe, e ele mandou foto com ela. E eu falei, gente, dava pra ir a pé, super ir a pé. E eu falei, não, eu vou se encontrar, me arrumei rápido. E eu fiquei... Como que eu posso dizer? Fiquei sem acreditar. Falei, gente, não pode ser tão fácil assim, né? Não pode ter sido tão... Porque, né, eu já tinha ido atrás da minha família. Lógico que eu ainda queria ver ela, conhecer ela, mas eu já estava um pouco mais tranquila. Então é como se tivesse encaixado, né? Tipo, fui atrás, obtive informação, depois fui conhecer a minha família, conheci minha irmã, descobri esse meu irmão e de brinde, né, veio a minha mãe. E fui correndo, assim, tava perto do Chacal, fui correndo e encontrei ele. Gente, e a gente ficou se abraçando, a gente ficou conversando. E ela falou assim, ela mora ali no Paraíso. Ou seja, minha mãe morava muito perto de mim. Muito perto. Eu estava fazendo Belas Artes, inclusive o campus era muito perto de onde ela estava, né? E assim, eu falei, gente, será que em algum momento eu encontrei com ela e não sabia que ela estava por ali, né? E, enfim, a gente seguiu o caminho e fui esse caminho muito, muito pensativa, pensando assim, não acredito que vai ser hoje que eu vou conhecê-la, quero muito saber como ela tá. Me preocupava ela ainda estar em situação de rua e infelizmente ela estava, né, ainda está. Me preocupava o estado que eu ia encontrar ela, né? Foi esse caminho assim, pensando assim, até tipo, ela vai saber quem sou eu, né? Tipo, porque muitos anos depois, não tem como ela, né, me reconhecer. Ela me viu bebê e fui com o coração feliz, preocupado, sentindo muita coisa. Até que a gente parou numa cabaninha que estava ali na praça e aí ele chamou ela, né? E ela ficou, tipo, olhando assim, tipo, sem entender. Ela falou assim, isso aqui é sua filha. Aí ele ficou assim, Tâmila? Eu falei assim, aí eu fiquei, não, Camille, né? Porque, inclusive, eu descobri que o meu nome antes era Tâmila Alejandra, não era Camille, né? E eu falei assim, nossa, será que é a mesma pessoa? Eu falei, não, eu acho que sou eu, né? E ela ficou me olhando assim e me abraçou, começou a chorar. E eu não tive reação, eu sempre fantasiei, a gente fantasia um pouco, né? Como vai ser esse encontro, eu fantasiava, tipo, nossa, eu vou chorar, vou abraçar, e eu abracei, assim, porque era muita coisa que estava acontecendo ali ao ver ela, né? Saber como ela estava, poder tocar, poder olhar para ela, né? Ela já estava em um estado um pouco diferente do que eu tinha visto nas fotos. Isso também me deixou um pouco sentida. Mas o alívio foi... Eu senti... Eu me vi criança, eu olhei para mim e eu consegui dizer para mim mesma que agora eu podia ficar tranquila, né? Eu falei assim,
agora eu posso ficar tranquilo, porque a minha infância inteira, mesmo tendo muito afeto pela minha mãe e lidando bem, eu sempre me vi dentro de uma família, eu fantasiava muito, assim, sonhava, tinha pesadelo, idealizava ao máximo, assim, nossa, quando eu encontrar ela, ela vai dizer, eu sempre te amei, enfim. E o que aconteceu é que, de certa forma, isso veio, né, de perceber que ela gostava de mim, que ela tinha, de certa forma, um afeto por mim, e isso me deixou muito tranquila, muito contente. E... Ai... É muita coisa, assim, sabe? A gente ficou até 4 da manhã conversando, a gente ficou na escada, a gente esperou o metrô abrir, e eu já fiquei pensando, como que eu vou manter contato? Perguntando onde você fica aqui, né? Eu já estava empolgada, você fica aqui e tal. Aí ela falou que ficava por ali, mas que, né, mudavam, né, por questão de polícia, questão de perderem as coisas deles, eles acabavam mudando. E assim, até agora falando sobre isso, eu consigo sentir essa tranquilidade, eu me senti abraçada, eu senti que um capítulo da minha vida estava resolvido, né? Porque ficou um vazio, ficou uma angústia que simplesmente desapareceu, né? Podemos assim dizer, assim. Eu tive consequências desse processo, mas essa parte de dúvida foi sanada, foi algo que eu falei assim, eu me senti numa identidade. Eu acho que o que eu posso dizer é que teve uma identidade, eu poder virar e falar assim, eu sei quem são essas pessoas, ninguém vai poder jogar na minha cara mais que, filha de chocadeira ou qualquer outra coisa. Eu falei, não, eu sei quem são essas pessoas, eu também tenho família, né? Então, ficou resolvido, né? Me veio o questionamento se eu também ia querer atrás do meu pai, mas eu não tinha essa necessidade, né? Até porque o que eu sabia era, conversando com ela, eu sabia que eles tiveram essa briga, que eles, né, se ofenderam, enfim, que ele também chegou a bater nela. Então eu não fiquei tão empolgada quanto. Foi algo em que eu falei, não, na minha história tá resolvido se eu não for atrás, né? Mas com aquela pontinha, né? Tipo, e esse cara, né? Cadê ele? Ele sabe que a gente existe, ele sabe que eu existo, né? E dando mais uma olhada nos papéis e conversando mais com a minha mãe, fui descobrindo coisas que estavam faltando, informações que estavam faltando. Descobri que ele chegou aí atrás de mim quando eu tinha uns 8 anos, mas com 8 anos eu já estava em outra cidade, em outro local. Mas, de certa forma, eu cheguei a pensar, ok, ele nos deixou, acabou deixando minha mãe, mas houve um arrependimento, houve um querer saber depois, né? Então, assim, um sentimento ainda de raiva, de frustração, decepção, mas já ficou mais tranquilo, sabe? Eu já fiquei mais tranquila, mas sem essa necessidade. Minha irmã me mostrou uma foto dele, então para mim, ele já por ali já estava ok, até esse momento da minha vida, né? Isso eu com 20 anos. Fui entrando em contato também com as outras pessoas da minha família e aí em janeiro, na virada do ano, fui em 31 de dezembro, fui de ônibus para Vitória da Conquista, um dia inteiro no ônibus, e para conhecer minha avó, conhecer minha irmã, minhas tias, e foi uma viagem muito longa, né? Eu sempre passei datas comemorativas com a minha família, e eu lembro de ficar triste de não poder ter esse momento, mas também feliz de poder conhecê-los, né? Cheguei de noite do outro dia e conversei com a minha avó. Ela chegou no portão, assim, de família bem simples, né? Mas tão receptivos, uma família simples, mas tão calorosa, né? Eu me identifiquei, assim,
com o jeitinho deles. Eu sou muito falante, muito extrovertida, então eu comecei a conversar, ter essa troca com eles e falar, nossa gente, eu sou muito parecida com eles. E de também, eu fui lá também querendo dizer que estava tudo bem, né? Porque eu, conversando com eles, eu senti que eles estavam tentando me dizer muito, a gente não te deixou, a gente não queria ficar sem você, né? E eu fui na intenção de dizer que eu compreendia, né? De aceitação, de dizer que para mim estava tudo bem, e que eu não guardava mágoa, que eu não tinha raiva, né? Que eu compreendia que o meu processo de adoção, ele se veio por uma questão até de desigualdade social, de questão psicológica, e que eu estava tranquilo com isso, né? Assim, confesso que eu não queria nem ouvir um perdão, assim, eu ouvi de uma tia minha me pedindo perdão e para mim nem precisava, né? Eu estava super tranquila, assim. E passei 15 dias lá, aproveitei muito e fui conhecendo parente. Aí falei, você precisa conhecer seu tio. Fui lá conhecer meu tio, aí fui conhecer prima e todo mundo me recebeu muito bem, muito bem. Foi algo assim, novamente eu tive esse momento de satisfação, de alegria em estar conhecendo. Acho que ter uma irmã também ali comigo, falei assim, eu acho que eu fiquei bem em cima, assim, né, tipo, indo atrás, eu falei, me conta sobre você, eu fiquei muito empolgada, né, em estar ali tendo aquele contato, e por mim eu nem tinha ido embora, assim, eu falei, nossa, acho que eu passaria mais um mês aqui, porque eu gostei muito de conhecer, e voltei para São Paulo depois, muito satisfeita, acho que muito satisfeita, porque antes mesmo de saber do meu processo de adoção por inteiro, eu já estava trabalhando isso, eu já estava conseguindo processar, né? Talvez um processar um pouco mais raso, mas um processar de aconteceu, né? Infelizmente eu tenho feridas, né? Eu tenho questões, mas que essa parte está resolvida, né? Cheguei a conversar com a minha tia ela conversou comigo sobre se eu lembrava, como eu me sentia, como foi encontrar eles de novo. Eles estavam com um pouco de medo também, porque eles não sabiam de que família eu tinha vindo, então eu vi um medo de eu, sei lá, ter nojo, de eu não gostar deles, por questão social e financeira, né? O que fez pouca diferença, para mim isso não afetou, mas eu conversei com ela sobre como foi a minha infância, né? Eu me abri, eu também fiquei bem emocionada conversando com ela, porque eu falei, apesar de estar tranquila, isso estar resolvido, eu ainda tenho questões, né? Eu tenho questões com contato físico, tenho questões com mudança de ambiente, para mim é muito difícil, né? E eu fui levando isso para terapia, a ponto de eu poder ouvir, né? Tipo, o seu processo foi muito complicado e doloroso, por mais que a gente não se lembre, né? Que eu não lembre, eu sempre tive essa sensação de física, né? De ser tirada de um local. Geralmente eu gosto muito de ficar num local, né? Não gosto de mudar muito, né? Mudo de visual, mudanças assim, mas mudanças externas foi algo que eu tive que ir trabalhando e até conhecer pessoas novas, né? Ouvir pessoas novas, tendo esse contato comigo, né? O apego, o medo da rejeição, né? Eu não identificava com o medo da rejeição, mas um não já era muito catastrófico. Por exemplo, términos de relacionamento caótico, né? Porque existe ali dentro, né, um medo, né? Existe ali dentro um sentimento de não me deixe, né? E por mais que essa pessoa não tenha relação com a nossa história de vida, isso se reflete, né? Isso se reflete num lugar, se a gente for pôr
em cima, assim, na mesa, já me deixaram, né? Um dia alguém já me deixou, então não gostaria que você também me deixasse, né? O que fez com que a minha adolescência fosse conturbada também com isso. Mas conversei com ela, falei sobre esse processo, falei que o processo de encontrar eles era um processo de resolução de capítulo encerrado na minha vida e que eu podia ter um pouquinho mais de paz, então que eles ficassem tranquilos comigo. Inclusive eu visito eles, né? Tipo, geralmente uma vez por mês agora eu vejo eles, né? E tive esse feeling, né? E trabalho isso ainda na terapia, né? Por mais que algumas questões resolvidas eu ainda traga com tranquilidade, eu ainda me vejo no lugar de uma criança um pouco ferida, né? O lugar de uma criança que pede colo, pede atenção, né? Eu me vejo, obviamente eu me corrijo bastante, né? Do tipo, entender o lado da pessoa, que a pessoa não tem que ficar comigo o tempo inteiro, né? Foi o que eu consegui ir trabalhando, mas que eu ainda olho pra mim. Eu olho pra mim e eu fico, nossa, como isso te afetou? Como perder a sua primeira referência de afeto, de vida, fez com que eu me tornasse uma pessoa tão sensível, me tornou uma pessoa muito empática também, né? Empática, de certa forma carinhosa, né? Porque se eu sou carinhosa, a pessoa me dá afeto, então eu fui assimilando dessa forma. E ficou por aí. Eu consegui ter esse momento com a minha família. Isso lá em 2020, né? Foi pandemia, foi passando a vida. Levei minha mãe para conhecer minhas tias, minha tia, meu tio, meus primos. E foi um momento também muito, muito legal. Eu conversei com eles sobre não questionar ela, tipo, entendo o lado que ela está. Ela foi bem resistente aí, porque toda vez que eu conversei com ela, ela ficava, mas eles me julgavam, eles não vão me entender, né? E aí eu tive essa conversa, olha, vamos ouvir ela, né? Vamos conversar com ela e família, vamos conversar como família. Porque ela é bem resistente, ela foi bem resistente em ter contato e também, até hoje, eu incentivo ela a ir ter contato com a mãe dela, né? Atualmente a gente conversa, ela tá com o número do WhatsApp e eu e meu irmão e minha irmã, mais esses tios, a gente põe dinheiro num cartão e a gente tenta dar um suporte para ela, né? Porque ela ainda está em situação de vulnerabilidade. Mas é muito tranquilo olhar e falar assim, eu sei onde ela está, né? Eu sei, tipo, se eu precisar ir ver ela, eu posso ir lá conversar, né? E a gente é muito parecida, assim, eu sou bem, eu lembro um pouco os dois, mas eu olho pra ela assim, a gente é igual, de jeito, as duas são muito falantes, as duas são muito ansiosas, muito, acho que muito próximas da outra pessoa, né? Ela é uma pessoa também sensível, né? Então eu fiquei, caramba, minha mãe é tão parecida, a gente é tão igual assim, sabe? Ao mesmo tempo diferente. Eu cheguei a ter alguns conflitos de opinião, porque eu cresci num outro contexto, então eu cresci num contexto onde eu pude ter estudo, onde eu pude ter alimentação, também explicar para ela, porque ela também começou a trazer questões pessoais sobre o processo de adoção, como, me tiraram de você, por que sua mãe ficou com você, a minha mãe adotiva. Ela começou também a trazer questões com a minha mãe, tipo, ela não tinha direito, né? E eu tentando ali explicar o processo, falei, olha, uma situação de rua não é uma coisa que seja ok para uma criança ficar. Enfim, demorou para a gente ter essa conversa tranquila, demorou para ela me chamar pelo meu nome atual, né? Porque eu entendi o apego dela, o afeto dela com o meu nome antigo, mas eu não me identificava, não me identifico. Então, eu falei, olha, eu corrigia, né? Fazia essa correção, meu nome é Camille,
Até que hoje em dia ela consegue me chamar e a gente não entra em assuntos que sejam tão delicados para evitar conflitos, né? E seguiu, a gente seguiu, visito minha família, visito minha mãe. E agora que a gente já está em 2023, me deu um estralo novamente do nada, porque, né, esse sentimento de querer saber onde estava meu pai. Isso me surgiu do nada, não consigo nem lembrar o porquê que isso me veio. Acho que eu estava, inclusive, vendo umas fotos, estava dando uma olhada nos documentos e acho que me passou a foto dele. E aí eu conversei com a minha irmã, né? A minha irmã chegou a ter contato com o meu pai. Ela viu ele com 13 anos, mas depois não se viram mais. E entrei na saga do vamos procurar pelo CPF, vamos tentar achar. Achei algumas informações dele, tinha de auxílio, enfim, fui achando mais coisas sobre ele, mas também, né, pouca coisa e que desse resultado de fato, que eu conseguisse encontrar. Aí que eu fui no lugar mais óbvio, assim, foi no Facebook. Fui no Facebook e procurei pelo nome dele, nada, tinha vários, mas José Raimundo é um nome bem comum, ainda mais na Bahia. E fiquei procurando, desisti, falei, não vou procurar mais. E a última opção minha foi procurar foto, pela foto mesmo. E ele é de Crisópolis, pelas informações que eu tive, ele ainda estaria lá, né? Porque eu falei, não vou também ir lá pra lá e não ter nada, né? E fui numa coisa muito, muito óbvia. Fui nos grupos do Facebook de compra e venda e pus assim, esse aqui é meu pai biológico, se alguém sabe quem é ele, tipo, me chama, né? Tipo, e pus uns 5 grupos mais ou menos, que é uma cidade considerada pequena, né? Então, falei, alguém deve conhecer, se ele tá vivo, né? Vai que ele não estivesse. E fui pra casa do meu namorado e dormi, fiquei lá tranquila. Quando eu acordo, assim, um monte de mensagem. Assim, uma pessoa me ligou, tipo, umas 15 vezes. Eu falei, não sei quem é, eu até estranhei. Eu falei, quem é essa pessoa? Né? Um monte de gente me adicionando, enfim. E todo mundo falou, não, eu conheço, ele é o Piazza, não sei o que, tipo, falando que conhecia ele, né? E eu tava um pouco descrente, eu falei assim, nossa, muita gente falando que conhece, o apelido é o mesmo, mas, né, tipo, é essa pessoa mesmo? E eram pessoas que eram amigas, pessoas que eram vizinhas. Eu falei assim, não, eu moro do lado do seu pai, eu conheço a sua avó, a minha irmã era casada com um parente do seu pai. E eu falei, ok, né? E aí, o contato com ele, eu já tava assim, beleza, todo mundo tá me dizendo, mas eu vou ter esse contato com ele, porque até aí eu não sabia se ele ia querer me ver, né? O meu namorado até me perguntou assim, como vai ser pra você se ele não quiser esse contato? Eu falei, pra mim tá tudo bem. Falei, pra mim tá tudo bem. Assim, não é tudo bem de, nossa, que maravilha, mas é um tudo bem de, é isso, né? Não vou ficar chateada, enfim. Até porque a visão que eu tinha dele já não era muito boa, então não ia piorar. E aí entrei em contato, ele estava sem celular, então algumas pessoas foram e falaram com ele, né? Meu pai ele estuda, meu pai ele trabalha na roça, então ele faz o EJA lá. E entraram em contato com ele, falaram assim, olha, sua filha entrou em contato com a gente e tal, e todo mundo que eu conversei, que era próximo dele, falou assim, minha filha, ele falou que ele queria te encontrar, que ele queria encontrar as filhas dele, né? Então a visão que eu já tive quando elas foram me contando é que ele também se arrependia muito, que ele tinha um sentimento de arrependimento, que ele queria encontrar, queria ter algum contato comigo e com a Bruna, acho que mais com a Bruna, porque ele teve mais proximidade. Mas eu já tava assim, feliz. Eu falei, nossa, legal, ele quer encontrar, quer conversar, enfim. E entrei em contato com a Bruna, mandei mensagem para ela. E depois elas me mandaram um áudio e eu falei, ok, me passaram o número que ele tinha e salvei. Mas ele tava sem um contato.
Isso seguiu, tipo, um dia depois, eu falei, tudo bem, quando ele tiver um número de telefone, ele me liga, tô em paz, não estou ansiosa, e tá tudo bem. E deu, o quê? Uns 2 dias, mais ou menos, e ele me ligou. Inclusive, eu ia negar a ligação, porque é aquele monte de número que liga, eu falei, vou desligar. No que eu atendo, ele falou, Camille? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, sou seu pai. Foi uma coisa assim... Primeiro, porque eu não estava esperando, eu fiquei muito sem reação, eu estava no meu quarto, né? Minha mãe, inclusive, estava em casa. E eu fiquei assim... Aí ele ficou, minha filha, né? E começou a conversar, e começou a chorar, e tava, né, a desabafar e tentar explicar. Eu falei, você tá aqui na Bahia pra gente conversar e tal. Eu falei, onde que eu tava? Eu falei, eu moro em São Paulo, mas a gente pode sim, em algum momento, conversar, né? E ficamos 1h30 no telefone, 1h30 conversando. Descobri que eu tenho mais 2 irmãos por parte de pai. Eu falei, nossa, gente, como fazem filho, hein? Como que faz filho? E uma irmã de 9 anos, 8 anos e um de 3, né? Eu falei, nossa, pequenos, né? Eu falei, tem irmãos tão novos, né? E eu fiquei muito feliz de saber que eu tinha mais irmão, né? Porque, legal, mas mais pessoas, né? Para ter contato. E a gente seguiu conversando, aí ele me ligou algumas vezes, né? Pediu o contato da minha irmã. E agora, uma semana ou outra, ele me liga. A gente tem um contato, assim, por ligação, né? E eu vou para a Bahia para revisitar minha família. E vou também encontrar com ele e com a minha irmã. A ideia é que a gente possa encontrar. Ele me liga perguntando se eu vou para lá. Eu falo, eu vou, né? Então, assim, encerramento de capítulo, de um ciclo, até de uma coisa que eu nem fazia tanta questão, que era, no caso, a parte paterna, né? Não era algo que eu estava sentindo falta, que eu sentia falta, né? Então, esse processo foi um processo que eu não me arrependo, né? Não tenho esse sentimento. Sempre me vi num lugar de achar que era meu direito. Assim, é meu direito ir atrás. Sempre fui muito firme com isso, assim, de não achar que eu estava fazendo alguma coisa errada. E assim, que estava tudo bem eu ter esse interesse, né? Então foi um processo em que eu fiquei muito feliz comigo mesma, porque a gente acaba tendo opiniões externas sobre como é esse processo de adoção, de ir atrás dos seus parentes. Eu estou em grupos do Facebook, né, histórias de adoção, sigo alguns Instagrams também de adoção, e já aconteceu de eu contar a minha história e ver comentário dos pais também, do tipo, por que você está indo atrás? Ou falar que, mas se fosse o meu filho eu não ia deixar. E eu fiquei assim, mas eu vou atrás. Ok, mas eu vou atrás, né? Eu vou fazer a questão. Então, eu estou e fui muito feliz por ter esse processo. Eu tive muito ganho pessoal, né? Acho que de identidade, de saber onde eu estou, de poder desejar um feliz Dia das Mães, poder desejar um feliz aniversário, né? Talvez esse processo tenha sido muito mais feliz para mim do que para minha família adotiva. A minha mãe, apesar, né, que nem eu comentei, apesar de ter tido esse apoio inicial, eu acredito que veio como um apoio não muito seguro de que ela estaria me apoiando, né? Quando eu cheguei a comentar sobre minha mãe, quando eu falei que ia vir para São Paulo para ir no aniversário da minha tia, que eu ia aproveitar e conhecê-la, foi onde eu comecei a perceber que talvez ela não estivesse lidando tão bem com isso, né? Com falas de, então vai lá ficar com ele, sabe? Uma coisa, acho que até de ciúmes mesmo, né? E talvez tenha sido algo que hoje eu penso se eu deveria ter contado, né?
porque eu achei que seria bem recebido, porque era a ideia que tinha, né? Era a ideia que eles me traziam de, não, é sua história, é seu direito, enfim. E eu falei, então todo mundo vai ficar feliz por mim, né? Vai ter uma felicidade. Mas eu entendi que a visão que as pessoas têm de adoção é conheça a sua família e vá embora, né? Conheça a sua família e não crie vínculos. E para mim não funciona assim, né? Não foi dessa forma que funcionou. Funcionou em algo que eu falei, bom, eu tenho essa família e eu tenho essa família. E para mim tá tudo bem, eu consigo separar, né? Eu não tive nenhuma dificuldade em separar o meu afeto, né? Em identificar qual é o meu lugar. Porque eu ainda me vejo como mãe da minha mãe, como filha da minha mãe. Eu ainda me vejo como filha da minha mãe. Eu não me destituí dessa família, não saí dela para ir para outra. Eu me mantenho nessa família. E eu acredito que é como as pessoas veem, que a gente tem que apenas querer saber e não manter nenhum contato. Mas eu acho que é importante, né, vendo até que eu tenho um irmão que também é filho adotivo, por exemplo, ele não teve interesse de ir atrás, ele não tem esse interesse. E eu acho que é sobre isso que é ser filho adotivo, né? É sobre você pegar e ser protagonista da sua história e você definir o que você quer fazer com isso, né? Como você quer se sentir com isso. Eu quero ir atrás, não quero, quero conversar, não quero conversar, quero, né, fazer a parte, me deixar a parte dessa história, e que no meu caso eu não quis, né? E eu sou muito feliz com a minha escolha de ter ido atrás, muito mesmo. Tem algo que eu também penso, né, quando eu vejo filhos adotivos agora, nessa geração de filhos adotivos, né, que está tudo bem você querer ir atrás, está tudo bem você não querer ir atrás, está tudo bem isso te chatear, né? Isso é algo que faz parte do que você é. Então, que seja uma pessoa que conheceu a família ou que não, de não ter vergonha sobre isso, né? O problema não é você, a questão não é a gente, né? Isso nos afeta, e é algo que deve ser trabalhado. É importante que tenha uma rede de apoio, que essa pessoa tenha esse apoio, mas que se acolha, pega essa dor, esse sentimento e se acolha e busque se aproximar de pessoas que entendem a sua história, né? Porque eu sentia falta disso, porque quando eu era criança eu era a única da sala que tinha essa história, esse contexto, né? Inclusive foi até motivo de bullying em alguns momentos da minha vida. Mas que busque essas pessoas, converse com os pais e, se possível, se acolha com todo carinho, com toda empatia, com toda até compaixão, né? Acho que não dá ouvidos para esse sentimento de culpa e esse sentimento de ingratidão. Porque é muito comum olharem para uma pessoa adotiva e achar que ela deve alguma coisa. Você não deve, é a sua história e tá tudo bem. Inclusive, eu acredito que o fato de eu ter escolhido psicologia vem um pouco disso, né? De ter passado por um contexto de vida tão conturbado assim. Então, a minha ideia é eu poder acolher essas pessoas também. Entendeu? Então, acho que de preferência adolescente, criança, ou até adulto, né? Porque tem pessoas que se descobrem futuramente, né? Então, se eu tiver a oportunidade de atuar com essas pessoas, para mim, vai ser ótimo. Eu vou ficar feliz.